E aí galera aí, mais uma aula aí. Hoje a gente vai estudar aqui, pessoal, trigonometria no triângulo retângulo, certo? E aí, pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui? É o seguinte, primeiro nós vamos entender aqui o que é exatamente catetos e o que é hipotenusa. Cateto, na verdade, pessoal, são os lados. Vamos começar pela hipotenusa, né? Hipotenusa é exatamente o lado oposto ao ângulo reto. Ou seja, ele sempre é o maior lado do triângulo, certo? E os outros dois catetos é um chamado de oposto, outro chamado de exatamente adjacente, tá certo? Então, lembrando que é o seguinte, o cateto oposto é aquele que está exatamente oposto ao ângulo onde você está falando, por exemplo. Se eu jogo um alfa aqui, ó, esse lado aqui que eu estou fazendo aqui, ó, está oposto ao meu alfa. Então, isso aqui seria o cateto oposto. Consequentemente, isso aqui seria a hipotenusa, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem umas relações trigonométricas, que é o seno, cosseno e a tangente. E o seno, ele diz que é cateto oposto sobre hipotenusa, já o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre exatamente o cateto adjacente, certo? Isso é chamado de razões trigonométricas, beleza? Então, galera, é o seguinte, é, vamos ver aqui, a gente tem um triângulo, aqui, ó, certo? E aí, diz que a hipotenusa desse triângulo mede exatamente, ó, um triângulo, a hipotenusa mede exatamente 8 centímetros. É exatamente isso aqui que eu estou fazendo, certo? E aí diz assim, ó, um dos ângulos internos é 60 graus, certo? Aí ele quer que você determine o oposto, o cateto oposto e o cateto adjacente. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que 60 está aqui, já que ele não falou. Vamos dizer que aqui é x e aqui é y. Então vamos lá. O que é que eu faço aqui? Como esse ângulo aqui está oposto a y, então eu vou pegar assim, ó. Seno de 60 é exatamente igual ao y dividido pela hipotenusa. Pessoal, o seno de 60, pela uma tabela que a gente tem, é exatamente raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu tenho raiz de 3 dividido por 2 igual a y sobre 8, certo? E aí a gente multiplica, pessoal, uma regra chamada produto do meio pelos extremos. Assim, ó, 2 vezes y dá 2y. E 8 vezes raiz de 3 dá 8 raiz de 3. E aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que y vai ser igual a 8 raiz de 3. 8 raiz de 3, viu? Dividido por 2. Aí você divide 8 por 2 dá igual a 4. Então a gente chegou que y é exatamente 4 raiz de 3. Certo? Exatamente, raiz de 3 é 1,7. Aí se quiser multiplicar, multiplica. Esse ladozinho aqui, ó. Vamos fazer agora, vamos encontrar exatamente o x, né? Então o x eu tenho que isso aqui é cateto adjacente. Então eu posso usar exatamente a tangente, certo? Ou posso usar a tangente, mas vou usar o cosseno, fica mais fácil, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou pegar, ó. Vou pegar cosseno de 60. Bora lá, vamos lá. Olha só. Vou pegar aqui, galera, ó. Cosseno de 60 é exatamente o cateto adjacente que está aqui embaixo, ó, ao lado, dividido pelo a hipotenusa que é 8. Só que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E aqui eu tenho um x sobre 8. Aí eu multiplico assim, galera, ó. 2 vezes x dá 2x. E 1 vezes 8 dá exatamente 8. Para fechar, eu tenho x vai ser igual a 8. Dividido por 2, logo x é igual a 4. Foi o que a gente encontrou aqui, certo? Então, olha só. Esse lado aqui mede 4, ok? Esse aqui mede 4 raiz de 3, é um pouco maior. E esse aqui mede exatamente 4, certo? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui a próxima questão. Um avião que decolou sobre um ângulo de 60, constante a 60 graus, né? Então, vamos lá. Um avião aqui, ó. Certo? Então, um avião decolou em linha reta de 60 graus, percorreu uma distância de 1000 metros.
Ou, 1000 não, é 10 mil. Aqui, então, aqui é 10 mil metros. Nessa situação, a altura que se encontra o avião, ele quer essa altura aqui, ó. Galera, e aqui a gente tem que é 60, ó. Certo? Então vamos lá, esse triângulo também é retângulo, tá certo? Então eu tenho um cateto oposto e tenho uma hipotenusa, então eu posso usar o seno. Então vai ficar seno de 60 é igual a quem? A H, né? Dividido por 10 mil. E aí o que eu tenho, que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ó. Raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 10 mil. Certo? E a gente multiplicar assim, pessoal, fica 2H é igual 10 mil vezes raiz de 3 dá 10 mil raiz de 3. E aí o que é que eu faço? Que a altura vai ser igual a 10 mil 10 mil raiz de 3, né? Dividido por 2. Certo? Raiz de 3 aqui é raiz de 3. Raiz de 3 aqui, ó. Dividido por 2. Pessoal, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então eu vou pegar aqui 10 mil. Ó, vai ser igual a 1,7 vezes, ou dividido por 2. E aí eu tenho que essa altura aqui vai ser igual. Aqui tem uma vírgula, eu corto um zero e a vírgula desaparece. Então fica 17 vezes 1 dá 17. Aí eu tenho 3 zeros. Então fica 17 mil dividido por 2, que vai dar exatamente 8.500, certo? Metros de altura. Isso é a altura do avião, certo? Vamos fazer a próxima. Olha só o que diz aqui. Vou aumentar aqui essa ponta aqui, galera. Tá muito fina. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui a próxima questão. Uma corda foi presa no topo de um prédio até o ponto a que está localizado ao solo. O solo, né? Então vamos lá, galera. Aqui tem um prédio, certo? Mal feito, mas aqui é o prédiozinho, aqui um desenho aqui. Suponho que seja o prédio. Determine o tamanho da corda, sabendo que ela forma com um ângulo de 60 graus e que o prédio possui 18 metros de comprimento. Então, isso é a altura do prédio. Viu, galera? E aqui é o seguinte, ó, eu quero exatamente essa corda aqui que a gente vai chamar de X. E formou exatamente, ó, determina o tamanho da corda sabendo que ela forma com o solo um ângulo de 60 graus. Então aqui é 60, ó. Certo? E aí novamente, galera, eu vou ter cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu vou usar o seno, ó. Então fica seno de 60 é igual a 18 sobre x. E aí, pessoal, o que é que eu tenho aqui, ó? Vou ter o seguinte, ó, que seno de 60, ele deu aqui aproximadamente, ó, 0,4. Então 0,4x é igual a 18. Eu já multipliquei, não vou multiplicar não, vou fazer isso não. Vamos entender melhor. Aqui fica x, certo? E aí, pessoal, a gente vai multiplicar produto do meio pelos extremos, certo? Aqui eu tenho o número 1 e eu faço assim, ó, 0,4 vezes x dá 0,4x, igual 1 vezes 18 dá 18, certo? E aí eu tenho que x vai ser igual a 18 dividido por 0,4. Galera, isso é pegar, ó, 18, certo? E dividir por 0,4. Então tem uma vírgula aqui, ó, você tira e coloca aqui, ó. Então ficou 180. Aí você pega 18, dá um 4, ó. 4 vezes 4, 16. Se eu estou no 16, que chegar no 18, falta 2. Aí baixa o 0, ó, aí dá 5, ó. 5 vezes 4 dá 20. Certo? E 20 menos 20 deu igual a 0. Então, galera, ó, o comprimento da corda é exatamente de 45 metros. Beleza? Vamos para a próxima, galera. Vamos fazer a próxima aqui. Olha só a próxima. Determina a altura de um prédio. Ele quer essa altura aqui, pessoal.
da figura. Então é o seguinte, a gente tem esse ângulo aqui que é 30 e a gente tem esse comprimentozinho aqui que é 60. Então a gente tem o cateto, exatamente oposto e a gente tem o cateto adjacente. Então a gente pode usar tangente, certo? Então vai ficar tangente de 30 é igual ao cateto oposto que é x, dividido pelo cateto adjacente que é 60. Só que ele deu a tangente exatamente de 30, né? Ah, eu acho que aqui era 30, né? Vamos consertar aqui, como todo mundo aqui é 30, então aqui é 30. 0,7, certo? Então aqui fica 0,7 igual a x sobre 60. Ou aqui é 60, viu, galera? E aí, pessoal, a gente pode colocar o número 1 no denominador, certo? Ó, a gente pode colocar o número no denominador, faz assim, 1 vezes x dá x. E 0,7, ó, 0,7 vezes 60, tá fácil. Por quê? Essa vírgula eu tô andando ela para cá, então eu eliminei esse zero. Então aqui ficou exatamente 7 vezes 6, que dá exatamente 42 metros. Isso é a altura do prédio, beleza? Vamos responder a última questão, pessoal. Diz assim, ó. Um cabo de aço foi preso ao topo de uma torre de 60 metros de altura. Então, galera, ó. Aqui tá essa torrezinha aqui, ó. Mal feita, mas tá. Então aqui é 60 metros de altura. E aí diz o seguinte, forma com o solo. Ó. Forma com o solo. Exatamente, ele formou com o solo aqui, galera, ó. Um ângulo de 60 graus. Determine o comprimento do cabo. Então isso aqui, ó, certo? Então a gente tem exatamente o cateto oposto sobre a hipotenusa, ó. Então a gente pode usar o seno, ó. Fica seno de 60 é igual ao cateto oposto que é 60 sobre a hipotenusa. E aí a gente tem que o seno de 60 aqui não deu, né? Vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a 60 sobre x. E aí você multiplica o produto do meio pelos extremos. Tá certo? Você multiplica assim, ó. Raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x. E aqui você tem 2 vezes 60 dá igual a 120. E aí você pega x vai ser igual a 120 dividido por raiz de 3. Galera, como raiz de 3 não pode ficar... Não, até pode, né? Mas é melhor racionalizar. O que é isso? Multiplicar numerador e denominador pela mesma raiz, certo? Então aqui fica raiz de 3 vezes 120 dá 20 raiz de 3. 120 raiz de 3. E aqui, raiz de 3 vezes 3 dá raiz de 9. Logo, aqui fica 120, galera, sobre raiz de 3, dividido por 3, porque a raiz de 9 é 3, certo? E aí, galera, ó, o que é que nós temos aqui? Que x é igual a 120 por 3 dá 40. Então, fica 40 raiz de 3. Isso é exatamente, tem a unidade de medida ou não? Tem metros. Isso é exatamente o comprimento do fio, certo? Mas vamos terminar aqui, ó. Raiz de 3 a gente coloca aproximadamente 1,7, então fica 40 vezes 1,7. E aí essa vírgula tu anda para cá e elimina o zero. Então aqui ficou com 4 vezes 17, certo? 17 mais 17 dá exatamente 34, certo? E então 34 mais 34 dá exatamente 68. Então 68 metros, isso é exatamente o comprimento do cabo de aço, certo? Galera, para a gente finalizar essa atividade, essa aula, vamos fazer essa questão. Um cabo de aço foi preso no topo de uma torre de exatamente, vamos lá. A torre tem 300 metros. A torre tem 300 metros. Certo? A torre tem 300 metros de altura e forma com o solo, ó, um ângulo de 30 graus. Determina o comprimento do cabo. Então aqui, vamos lá, galera, ó. Então você vai pegar, você tem o cateto
oposto e tem a hipotenusa. Então você pode usar o seno. Fica seno de 30 é igual a 300 dividido por x. Só que o seno de 30, galera, é 1 meio, 1 sobre 2. Então fica 1 sobre 2 igual a 300, né? A 300 aqui, ó. Dividido por x. E aí você multiplica o produto meio pelos extremos, certo? Uma vez x dá x e duas vezes 300 dá 600. Então aqui ficou 600, galera, 600 metros de comprimento. Isso é o comprimento do cabo. Valeu aí, até a próxima aula. Fui!